Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobo, eu ia gravar sobre um outro assunto, mas acabou de sair uma notícia aqui. Campanha de Ciro diz que bolsonarista armado tentou agredi-lo, né? E segundo nota do candidato do PDT, policiais federais tiveram que retirar o homem de feira em Porto Alegre. Eu vou falar sobre isso aqui, trazer algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal e não tem inscrito e puder nos dar essa força, ela é muito importante para que a gente chegue mais longe. O nosso canal está aí rumo aos 90 mil inscritos e a sua ajuda pode ser fundamental. Compartilhando esse vídeo, deixando like, dislike, comentando, tudo isso faz com que o YouTube recomende o nosso trabalho aqui para outras pessoas que não o conhecem ainda. Então fica aqui esse nosso pedido. Pessoal, é o seguinte, acabou de sair aqui uma notícia, tem pouca informação, por enquanto não se tem vídeo a respeito disso, mas vou ler na íntegra para você, está lá no site Poder 360, matéria de Nicolas Chores, né? Deve falar assim, pelo menos escreve assim. A equipe do candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirmou em nota que um apoiador do presidente Bolsonaro tentou agredi-lo durante compromisso de campanha em uma feira em Porto Alegre e foi retirado do local por agentes da Polícia Federal que fazem a segurança do ex-ministro. Segundo o time do pedetista, o suposto agressor estava armado e gritou palavras em apoio a Bolsonaro. Abre aspas aqui para a nota. O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure o caso e a justiça determine punição ao agressor, diz a nota. A equipe do pedetista não informou se o agressor foi encaminhado a uma delegacia e detido. Então, vamos aguardar, ver maiores informações sobre isso. O que eu tenho para falar aqui agora é o que eu falei mais cedo. Eu repudio qualquer ato de violência, não importa contra quem, feito por quem, né? Repudiei, né, o assassinato, né, de um apoiador de Bolsonaro a um apoiador de Lula na data de ontem ou antes de ontem, não me falha a memória aqui. Repudiei a fala lamentável do Lula, né, falando, né, que bolsonaristas que apoiavam Bolsonaro no 7 de setembro eram, né, semelhantes a membro da Ku Klux Klan, um grupo extremista radical, né, que assim, pode ter algum ou outro que se assemelha, pode, mas generalizar não cai bem, né? Enfim, está um clima muito ruim no país, não se pode muitas vezes discutir sobre eleição presidencial, e quando eu falo discutir é no bom sentido, trocar ideia, de ver o que o Brasil precisa, onde está errado, onde está certo, onde temos que melhorar, onde pode continuar. Então tudo isso que a gente precisava fazer numa campanha, nós não muitas vezes podemos, por quê? Por conta desse clima de ódio, em que nós temos nas pesquisas liderando dois candidatos extremamente rejeitados, e aí esses dois muitas vezes não querem que o eleitor olhe para alternativas. Está tendo uma agressão virtual, né, em cima dos eleitores de Ciro quase inacreditável, né, petistas, né, fazendo terrorismo, pressionando, querendo sufocar o debate, em que eleitores do Ciro querem votar em projeto, proposta, mas aí vem a pressão de que se você votar no Ciro, você está ajudando o Bolsonaro. É quase uma violência mesmo que se faz na internet em relação a isso. Claro que não se assemelha nem um pouco ao que aconteceu na morte do apoiador do Lula, né? Também, se a gente for voltar lá na questão da morte do apoiador do Lula em Foz do Iguaçu, não se assemelha com o que poderia ter acontecido hoje contra Ciro Gomes, em que uma pessoa, insisto, tudo que indica que armada se aproximou tentando agredir Ciro e a equipe do Ciro. Então, assim, não se assemelha, mas essa questão virtual acaba muitas vezes indo para a rua, em que as pessoas se inflamam por conta do que acontece no mundo virtual, em que as pessoas às vezes se inflamam por conta da fala do próprio líder que as inspira. Então é importante que os líderes, né, digamos assim, os candidatos, tenham responsabilidade para não ficar instigando o ódio, né? Lembra aqui também de um fato lamentável, quando o Lula, né, agradeceu ali o maninho do PT, que ficou preso porque tentou matar, foi preso acusado de homicídio, né, um empresário que protestava em frente ao Instituto Lula, e o Lula, né, agradecendo o maninho do PT, né, por conta disso. Então, quando, né, os candidatos acabam instigando esse tipo de ódio, né, muitos daqueles seus seguidores levam isso para a rua, isso é complicado. Eu recebi Ciro Gomes aqui em Uberlândia, né, estive com a Polícia Federal, vi que existe, claro, um aparato, né, existe uma proteção, uma preocupação, mas é claro que em um momento ou outro pode ser que o candidato fique exposto. Então, né, eu espero até que, inclusive, a equipe seja reforçada, né, depois, né, desse acontecimento aqui, que não aconteceu nada de fato assim, né, grave, mas que poderia ter sido. Então, vamos ficar bastante atento,
né, tentar fazer a discussão em torno das ideias, fazer as críticas, tem que ser feito. Político está aí para ser criticado, mas tudo dentro do campo, né, da democracia, sem trazer isso para a questão física, sem trazer isso para a questão da violência, porque aí, insisto aqui, lamento, não importa se é contra um ou contra o outro. Inclusive ontem, né, vale lembrar que também é tanta coisa acontecendo, a gente vai lembrando aqui, na medida em que eu faço o vídeo, que eu não cheguei nem a preparar roteiro sobre isso. Né, um apoiador de Bolsonaro provocou petistas e foi de volta agredido, e tem imagens dele sangrando, enfim. Aí tudo bem, começou com a coisa errada dele lá no campo do PT provocar apoiadores do Lula, e aí a coisa tomou proporção, e aí circula na internet essas imagens, e tudo isso só piora o nosso clima. A gente tem que pacificar o país, inclusive pensando pelos próximos 4 anos. E aí é importante que a gente respeite o direito do outro de escolher algo diferente da gente. Respeite o direito do candidato ser candidato, né, do Bolsonaro ser candidato. Se a justiça permitiu, paciência, ele é candidato e ponto final. Se o Lula é candidato e a justiça permitiu, paciência, está como candidato. O Ciro, Simone Tebet e todos os outros têm legitimidade. Não importa o que eu acho em relação ao que os outros candidatos fizeram, se eles deveriam estar aí ou não, mas se estão, cabe a cada um de nós respeitar a candidatura e respeitar a escolha que os outros fazem e dialogar, claro, com os indecisos. Protestar faz parte, criticar faz parte, elogiar, mas agredir ou tentar agredir, não contem aí com o meu apoio, não importa o candidato. E eu vejo, lamentavelmente, petistas comemorando aqui em alguns posts nessa notícia relacionada a essa, digamos assim, a esse acontecimento lá em Porto Alegre. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Se puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor.